paraxá de hoje, vamos fazer uma oração breve, né? Querido Pai, em nome de Yeshua, para todas as coisas nós dependemos de Ti. Abre os nossos ouvidos agora para que todos nós possamos crescer e melhorar conforme os entendimentos da Tua palavra, que é Espírito e vida. E te agradecemos, Senhor, pela Torá, pela Tua justiça, pela Tua palavra, em nome de Yeshua, Messias, amém, 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 Baruch Hashem. Então, o nome Vayakhel e reuniu, porção no final do livro de Êxodo, né, Êxodo 35, 1 a 38, 20, demais livros, 1 Reis e 2 Coríntios também. E o tema é um tema muito importante, né? Talvez um irmão ou outro pode ter pensado assim, puxa, vai falar sobre Shabat, eu já sei sobre Shabat. A gente pensa que sabe às vezes as coisas, né? Mas até eu aprendi com esse estudo aqui, um estudo muito, muito, muito importante, além do que a gente possa imaginar, né? Então, o tema, o que o Shabat realmente significa para nós. Por que que nós nos reunimos, que o principal dia da nossa reunião é no Shabat? Não é no Yom Rishon, não é nos demais dias da semana, mas por que é no Shabat? Por que nós estamos aqui agora? Né? Então, fica muito nítido, muito claro. O resumo é um pouquinho grande, né? Vamos dar uma passadinha bem rápida. Primeiro, o Shabat, segundo, os utensílios do Mishkan, a prontidão do povo em trazer ofertas, Hashem chama Bezalel e Eliabe. Moshe entrega aos obreiros as ofertas do povo, as cortinas do Mishkan, a coberta de peles e as tábuas, o véu e as colunas, a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, o altar de incenso, o altar de holocausto, a bacia de bronze e o átrio. Geralmente, a semana é bem corrida para todos nós. Muito corrido, né? E mal nós temos tempo para nós mesmos, quanto menos para os outros. Né? Você sempre está olhando no relógio, levanta e já toma engole uma xícara de café, uma meia xícara, porque não toma, às vezes não consegue nem tomar a xícara inteira, meio de pé ali, pau. E no Shabat, daí chegou o Shabat. Yes! No Shabat Nassarel, eu sento, como vocês estão aí, se sentam com os seus amigos, ao lado deles, e no coffee break, quer dizer, nós já estamos reunidos, né? Não precisa o coffee break, só é uma força de expressão que eu coloquei aqui. No coffee break nos reunimos e conversamos, trocamos figurinha, etc. Paraná. Isso é muito bom. Então, eu grifei ali, reunimos, coffee break, reunimos. A palavra-chave da porção de hoje é justamente isso. O que é Vayakhel? E reuniu. Então, olha lá, Êxodo 35, 1. A primeira palavra da paraxá é o nome da paraxá, que é Vayakhel. E reuniu. E reuniu Moshe toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes. Então, como a primeira palavra da paraxá é Vayakhel, e o tema reuniu por quê? Por que reuniu? Reuniu porque essas são as coisas que Adonai ordenou que se fizessem. Durante 6 dias você trabalhará, mas no 7º dia você terá um dia sagrado, um dia de Shabat, tipo aquilo que eu falei para vocês. Você manda a corrida, barará, relógio, tá, barará. Chega daí sexta-feira à tardinha, você faz, às vezes nós fazemos esse movimento lá em casa, antes de começar os cânticos lá do Shabat, a gente faz, eu, a Estela e o Paulo, fazemos assim, ó. Tipo, entrando no relax do Shabat. Tipo, pare, não pense nisso, não pense em relógio. Tire o relógio, deixe o relógio lá parado, lá num canto lá. Nem olhe para o relógio. Celular, então, põe embaixo do colchão.
Então, essas são as coisas que Adonai ordenou que se fizesse. Então, para parar no Shabat, né, e reunir. Ok, então essa é uma ordem para guardar o Shabat, certo? Simples. Simples o suficiente, mas voltemos ao início, as primeiras palavras de Êxodo 35:2. Vaiaquel Moshe, e reuniu Moshe todo o povo. Uma pergunta agora. Isso é uma afirmação que devemos nos reunir como uma comunidade no Shabat por causa da palavra Vaiaquel? Quer dizer, se a Parashá começa com uma palavra e está diretamente se referindo ao Shabat, opa, então é importante. Se a primeira palavra da Parashá e é o nome da Parashá e se refere ao Shabat, então é algo novo que nós estamos entendendo sobre o Shabat, que é se reúnam no Shabat. Pronto, isso ficou forte em nós agora. Nós temos que estar não sozinhos, mas hoje o Eterno não vai me abençoar se eu fizer uma oração, se eu estiver lá, não sei aonde, lá, não posso estar reunido, será que o Eterno vai esquecer de mim? Não, não é bem assim também, né? Claro que ele ouve as orações individuais de cada um de nós, mas a mensagem é, se reúnam no Shabat, porque acontece algo diferente quando a gente se reúne. Vamos lá. Porque Moisés reúne o povo, isso significa que no Shabat devemos nos concentrar na reunião em comunidade. Moisés fala ao povo o tempo todo, nada disso é incomum. Peraí. Ele está dizendo reúna, mas a maioria das vezes que o Eterno, que o Moisés se referia ao povo, assim, tinha uma mensagem, eles geralmente passava essa mensagem, o Eterno falava com ele, mas ele passava a mensagem para o povo, e o povo estava reunido. Então, peraí, nós temos que nos reunir, mas nós já estamos reunidos, parece algo, uma espécie de uma contradição. Outra pergunta, por que está escrito Vaiaquel e reuniu? Se a Torá dissesse diferente, em vez de Vaiaquel, se a Torá dissesse assim, vai daber Moshe, e falou Moisés ao povo, não seria o correto, não seria o mais coerente? Falou, tem muitas palavras, vai daber, né? E falou Moshe, o Eterno disse a Moisés, e falou Moshe ao povo. Isso tem inúmeras palavras na Torá, vai daber Moshe. Só que Vaiaquel não tem inúmeras. Tem nessa porção e tem em mais uma outra porção. Não tem... Você pode vasculhar, fica ali a noite inteira, madrugada, de dia, de noite, procurando, você não vai achar. Só tem dois lugares, Vaiaquel. Se tem 2 lugares, peraí, por que vai daber tem um monte de lugares na Torá, mas Vaikra, Vaiaquel, não vai, desculpa, Vaiaquel. Por que Vaiaquel só tem em 2 lugares? Porque o Eterno quer que, no momento que você esteja estudando sobre Vaiaquel, aqui nessa porção, ele quer que você dê para um pouquinho aqui, vai lá onde está essa outra palavra, já é uma conexão, é um ímã que puxa assim, para você tirar um entendimento do contexto em que está essa outra palavra Vaiaquel. A Torá é muito disso aí. O Eterno usa estratagemas, né? Associações assim. Peraí, por que não tem 20, 30 Vaiaquels? Né? Mas tem 2 só. Nessa porção e numa outra porção. Numa outra Parashá. Qual seria a outra Parashá? Mas vamos voltar um pouquinho no que eu estava falando. Mas eles já estavam reunidos. Seria intuitivo, certo? Então parece que essa palavra Vaiaquel talvez exista por uma razão, para sugerir algo para nós. Sim. Aqui está uma pista sobre Vaiaquel. O Shoresh. Quando a gente fala Shoresh, é a raiz da palavra. Raiz da palavra. Da palavra Ahal, Kaf, Rei, Lamed. Comer, consumir, aparece várias vezes na Torá.
Mas essa formação exata, a palavra Vayakhel e ele reuniu, é uma palavra muito incomum. Na verdade, ela só aparece 2 vezes na Torá, conforme eu já falei para vocês. Então, são coisas raras, são pérolas que tem na Torá, que não tem assim em todo lugar, mas tem uma aqui, outra lá. Você veja, em toda a Torá, só 2. Né? É algo muito forte e já diretamente levanta uma curiosidade nossa, porque que naquela outra paraxá, que logo vocês vão saber ali, já está dizendo, ó, o outro Vayakhel está na história na paraxá chamada... É uma paraxá não muito boa, assim, a temática, né? Já ouviram falar de Coré, Datã e Abirã? Os rebeldes? Corá. Desvendando o significado mais profundo do Shabat. Até parece uma coincidência, mas talvez não. Se explorarmos essa conexão Vayakhel-Korah, olha aí, ó. Naturalmente, sem a gente fazer força nenhuma, né? Roxa, você está falando da nossa porção aqui, por que você está falando de Korah? Por causa da outra palavra, Vayakhel, que se encontra em Korah. Então, naturalmente, sem você fazer força nenhuma, você traz a porção Korah, a paraxá Korah, para esse estudo de hoje também. Interessante, né? Como que o Eterno faz as coisas. Então, a comunidade... se explorarmos essa conexão, entenderemos porque a reunião e reuniu, e comunidade podem estar inerentemente ligadas ao Shabat. Então, e reuniu com, não só reuniu para quê? Para uma AGO, que vai ter na Sarel, uma AGE, uma AGO, que daí a gente reúne o povo, né, também, para essas reuniões administrativas, de cunho envolvendo algumas mudanças que a gente quer fazer, coisas organizacionais ou jurídicas e etc., técnicas, né? Vamos lá. Em Números 16, Korah, nós estamos agora no final do livro de Êxodo, e agora nós trazemos uma porção de Números 16 para esse momento aqui, para essa paraxá. Então, Coré, mais 250 homens se levantam contra a liderança de Moisés. Coré diz assim: somos todos santos, por que você se levanta ou se eleva sobre nós? Isso é uma coisa terrível, né? Então, o Moisés, considerado o homem mais humilde, não vamos colocar a questão do Messias aí, né? Dos homens, os homens mortais. É considerado o homem mais dos homens da face da terra, os homens mortais, é considerado o homem mais humilde. Então você acha que esse homem mais humilde, por acaso, talvez um de nós, provavelmente, não, eu sou o Moisés aqui, não mexam comigo, né, me chamem de general, marechal, não. Então é um homem muito, muito humilde, ele não se achava mais que ninguém, pelo contrário, né? Isso que agrada, quando o Eterno vê que o teu coração, você não quer se elevar sobre ninguém. E a Torá diz assim: considere as pessoas sempre superiores a nós. A Torá diz assim: se você considera igual, já é um problema. Segundo a Torá diz: considere sempre os nossos irmãos superiores a nós. Não importa quem você é, aonde você chegou. O maior exemplo disso é o Messias, né? Você veja, o Filho do Deus Altíssimo se colocou numa situação lá embaixo, né, para a nossa salvação. Somos santos. Então, Coré disse: Moisés, por que você se eleva sobre nós? Foi uma facada, quando Moisés ouviu isso, foi como se desse uma facada nele, ele já se prostrou no chão, mas eu nunca pensei isso, nunca passou isso pela minha cabeça, né? O Eterno que estabeleceu Moisés como
por causa dele ser assim, né? Agora, Moisés diz, tá bom então, ok, se você acha assim, então como eu sei quem eu sou, Moisés falou, você acha que deve estar no comando? Moisés disse para Cora, se você acha que você deve estar no comando, então vamos deixar o Eterno escolher. Vamos criar uma situação aqui, ambos faremos essa cerimônia como uma oferenda e veremos quem Hashem escolhe, se é eu ou você. Se você tem alguma dúvida, né? Cora concorda e o texto diz, em número 16, 19, diz assim. Vocês entenderam o que está escrito ali, né? E reuniu, vai Aquel. Está escrito vai Aquel, grifado ali. E reuniu contra ele, só que ficou fora da ordem aqui, não sei o que houve o vai Aquel, em grifado, tinha que estar primeiro lá. Lá de lá. Ficou mas tudo bem. O que vale é a palavra que está ali e está grifado também para vocês localizarem. E reuniu contra eles Cora toda a congregação. Presta atenção nessa frase. Compare isso com o verso da paraxá de hoje. E reuniu Moshe toda a congregação dos filhos de Israel. Também saiu fora de ordem aqui. Mas não reparem nisso agora, eu peço perdão. Acho que não sei explicar por que deu isso aí. Questão do hebraico ali. Então, tanto as duas palavras grifadas, elas tinham que estar aqui, lá, ó. Aqui e lá, ó, no comecinho da frase. Então, tudo bem. Então, reuniu, vai Aquel contra eles, Coré e toda a congregação. E reuniu Moshe, toda a congregação dos filhos de Israel. Essas duas frases são muito parecidas. Além de ter vai Aquel nessa paraxá e na paraxá de Cora em Números, a frase é muito semelhante. Você viu como que algo que estava distante, que não tem nada a ver, assim, um assunto um com o outro, elas agora ficam muito próximas. Viu como é que é a Torá? Os drash, né? Então, o bonito desses drashs, que tem na Bíblia inteira, desde Bereshit, 1, até o último versículo de Apocalipse. Isso que é lindo na Bíblia, essas uniões, esses versículos que são praticamente semelhantes e que estão lá na Brita Hadashah, outro está lá em Bereshit. Isso que é lindo na Torá. Então, eu ia falar uma coisa, não vou falar. Por respeito aos pastores. Se trocar Moisés por Cora, é quase o mesmo verso. E tem razão. Alguém reunindo toda a congregação. Com isso parece que a Torá está nos mostrando essa conexão. Naturalmente a Torá está conectando de uma forma muito forte essas duas paraxot. Então na paraxá Cora há mais alguma coisa. Cora reuniu o seu povo, então Hashem se volta para Moisés e Arão e diz a eles: opa, aqui gostei porque aqui não desfigurou, está mantendo lá, ó, separai-vos. Não é vai Aquel, mas é uma palavra bem singular também. Nós não falamos assim de uma forma fácil, tranquila, repetitiva na Torá essa palavra. Ibadlu. Separai-vos do meio dessa congregação, separai-vos. Isso está na porção de Cora, onde o Eterno, né, Moisés, pede: separai-vos do meio dessa congregação. O Eterno pede para Moisés. E os consumirei, ve'ahalá. E os consumirei. Então, separai-vos que eu os consumirei, ve'ahalá. Num instante eu vou consumir. Então, anotem essas palavras aí. Ibadlu, separai-vos, e ve'ahalá, eu os consumirei. Essa palavra ibadlu, separai-vos, essa é uma palavra meio estranha. Nunca ouvi isso antes, mas
não é uma palavra estranha nesse verso, porque então Hashem diz, quando vocês se separarem, eu os farei consumir, ahalá. Então, a palavra ahal, ahalá, né, vem de ahal, significa comer ou consumir no sentido de você se alimentar, ingerir, comer, né, ahal. Mas aqui é um pouco diferente, não é bem o sentido de você comer e ingerir alimentos. É um sentido de exterminar. É como se Hashem estivesse dizendo, eu vou acabar, eu vou pôr um fim em vocês imediatamente. Presta atenção nisso. Vemos o mesmo significado na história do bezerro de ouro. Quando Hashem vê que o povo de Israel no sopé do Sinai está adorando esse bezerro, Hashem diz a Moshe, e agora deixe-me para que a minha ira se acenda contra eles. Eu os consumirei. Vá a Halém. Eu os consumirei. Isso está em Êxodo 32, 2, 10, que é naquele episódio lá do bezerro de ouro. Então, você já... Estou repetindo as palavras para a gente gravar, né? Se acostumar um pouquinho com a palavra, o significado delas aí. Então, a halá tem a ver com o fim. Com o fim total. E a palavra ibadlu, separado, e temos novamente a halá, que é o fim e o final. Algumas dessas se relacionam com o nosso Vayakhel original, quando Moisés diz ao povo sobre o Shabat. Alguma dessas palavras se relaciona com o nosso Vayakhel, que nós começamos a falar desde o início da porção? Sim ou não? Sim. Ou acho que não. Essas palavras não aparecem em nenhum lugar na narrativa do Shabat, mas alguma dessas palavras se relaciona ao Shabat em algum outro lugar? Mas alguma dessas palavras se relaciona ao Shabat em algum outro lugar? Interessante isso aí. Se nós... lembra que eu falei para você do Shoresh, da raiz? Então, qual que é a raiz de Ibadlu? Ibadlu, que é uma palavra assim estranha, né? Talvez a maioria de vocês não ouviu, não é usada normalmente no Shaharit, e muitas coisas não é usada normalmente essa palavra. Parece uma palavra nova, assim, né? Ibadlu, né? Então, mas qual que é a raiz da palavra Ibadlu? É Bet, Dalit e Lamed. Então, isso que é interessante do hebraico, porque há uma conexão sempre com a raiz. A gente sempre tem que buscar a essência. Você não só lê a palavra, localizar ali, mas ver qual que é a essência dessa palavra, para você entender o sentido realmente do contexto que você está estudando, para você ter um entendimento bem claro daquele contexto que você está estudando. Esse que é o bonito do hebraico. Então, Bet, as letras Bet, Dalet e Lamed, são 3 letras, né? Formam a raiz de Ibadlu. A outra palavra diretamente ligada com essas mesmas letras que formam a raiz, em outra palavra, há outra palavra relacionada ao Shabat que tem a mesma raiz, Bet, Dalet e Lamed? Sim. Então, você viu como é que são as coisas? Você, queira ou não queira, naturalmente, pela raiz das palavras, pelas palavras em hebraico, você vê uma conexão. O tema é Shabat, começa lá a porção de hoje falando do Shabat, e o Shabat está inserido também em Números, o Eterno falando de Cora, e está falando do Shabat também. Olha que coisa fantástica. Né? Sem você fazer força. Não, o irmão Jair chutou, pegou lá uma porção da cabeça dele e está querendo fazer um paralelo meio forçado aqui. Não. Sem você forçar, naturalmente as coisas vão mostrando para você assim. Algo tremendo, né? Então, halahá é o fim total. Halahá não. Ahalá.
Halahá é outra coisa. Ahalá é o fim total. Temos Ibadlu, separado, e temos Ahalá, fim. Não, eu já li isso aqui. Desculpe. É o Havdalah. Lá embaixo. Sim, é o Havdalah. O que é Havdalah? O que é isso? É a cerimônia de separação que fazemos todas as semanas para separar entre o Shabat e o início da semana de trabalho na qual estamos entrando. Olha que interessante, né? Então, fala de Shabat e fala do encerramento do Shabat. Por quê? Por que está falando do encerramento do Shabat? E está falando do Shabat, quer dizer, você fala do Shabat. Para você se reunir, quer dizer, você se reúne no dia de Shabat, mas aí fala do encerramento. Está falando do dia inteiro de Shabat. Essa que é a mensagem. Do começo e ao fim. Então isso, eu nunca na minha vida imaginava que a porção de Korah também tem uma mensagem na explicativa de Korah que fala de uma forma tão intensa sobre o Shabat, sem você ver lá Shabat. Sem você ler diretamente Shabat, mas a conexão entre essas palavras é de uma forma muito, muito interessante, né? Então, fala do Havdalah, a raiz é a mesma de Ibadlu, né? Mas a palavra Havdalah tem outra ressonância bíblica com o Shabat. Vamos voltar para a semana da criação e precursora do primeiro Shabat. O que foi a primeira coisa? O que foi a primeira coisa que o Eterno criou? A primeira coisa que o Eterno criou, o que foi? Ele disse, seja luz e houve luz. Em Gênesis, né? Hashem vê a luz, bem no comecinho lá, Gênesis 1:3, se não me engano. Acho que é 1:3. Hashem vê a luz e diz que foi bom. Isso foi muito bom. Então, o que acontece? E separou, olha, as conexões aí. Havdalah, o que é? O que significa Havdalah? Separação. Separação é o término do Shabat, é o limite, uma linha que estabelece o final do Shabat e o início do Yom Rishon, do dia 1. É a linha divisória ali. E na criação também aconteceu isso. E separou Elohim entre a luz e as trevas. Olha, o Eterno também separa, desde o princípio lá. Para variar, nós estamos indo para Bereshit, né? Veja isso, o último passo da criação de Hashem é a separação. Ele cria, separa no fim. Ele cria outra coisa, separa no fim. Mas, Roche, você ainda não falou de outras coisas que o Eterno criou e que houve a separação. Esse tema fazer e depois separar continua através da criação. No dia seguinte, o dia 2, Hashem cria as águas superiores e as águas inferiores. Questão do canópio lá, lembra? Como Hashem faz isso? E separou Hashem, criou uma Havdalah, olha que fantástico, entre as águas abaixo dos céus e as águas acima dos céus. Gênesis 1:7. E continua, vemos Havdalah em toda a criação. No dia 4, Gênesis 1:14, onde Hashem cria luzes no céu, os luminares, sol, a lua, as estrelas, usando-as para separar o dia da noite. Havdalah! Tremendo, tremendo. Como sempre, primeiro Hashem cria e depois ele separa. Cria, separa, cria, separa. Portanto, temos essa série de Havdalot, separações, como os últimos passos da criação. Então, toda a criação termina com o 7º dia, o Shabat. Sim ou não? Sim. Todos os dias, dia 1, 2, 3, 4, 5.
Em cada dia tem a criação e a separação, criação e separação. E o sétimo dia também tem o Shabat e a separação. Também tem, Baruch Hashem. Mas, e Ahalé, finalização, fim. Vemos essa palavra em algum lugar da criação? Sim ou não? Uma dica. Antes de vocês responderem, eu dou essa dica. Pense na noite de sexta-feira. Como iniciamos o Shabat? Por exemplo, ontem, era Shabat, lá em casa, a Estela fez uma comidinha, a minha irmã estava lá. A minha irmã, eu não estou falando irmã da Sarel, a minha irmã consanguínea, a Salu, a minha irmã consanguínea. Mas ela vai declarar Yeshua ainda, Baruch Hashem. Mas ela participou do Shabat, e daí eu falei um pouquinho, Salu, nesse momento a gente lembra da criação. Eu falei essas palavras, né, que o Eterno cria todas as coisas, né? Criou o dia 1, dia 2, tal, e separa, né? Vai Hulu, eu falei para ela também, que acabaram de criar-se os céus, né? Vai Hulu, e acabaram. E, então a gente costuma, quem não faz isso, faça, né? Compartilhem lá com seus filhos, quem estiver no jantar de Shabat na sexta-feira à noite na casa de vocês, lembrem, né? Nós estamos aqui nesse momento porque nós estamos lembrando da criação do Eterno, que Ele nos criou, Ele nos abençoou com tantas maravilhas, né? E os nossos alimentos. Por que nós estamos sentados na mesa? A minha mesa é de madeira com vidro. De onde que veio a madeira e o vidro? A cadeira que está sentada é tecido com madeira e mais os parafusos, não sei o quê. De onde que vem essas coisas? Quem proveu essas coisas para você estar ali naquele conforto do teu lar? O alimento que está ali, as mãos que fizeram o alimento, quem que proporcionou isso? O sabor dos alimentos, como é que você vai sentir o gosto? Eu criei o sabor em mim mesmo, você se criou? Não. Então, se não é Hashem naquele momento, já não é nada. Nós somos o resultado da obra, da criação da obra das mãos dele. Naquele momento. É um momento sublime. Muito sublime. Você reconhecer isso. Agrada a Hashem. O Shabat com o Kiddush. Algo no Kiddush que nos lembra de Ahalé, fim? Sim. Que vai Hulu. Vejamos o texto em Gênesis 2:1, aquele que nos apresenta o Shabat. Eu tinha acabado de falar 2 vezes, vai Hulu. E acabaram, vai Hulu, de criar-se os céus e a terra. Gênesis 2:1. E terminou, vai Hal, Hashem no dia 7º, a obra que fez, e cessou, Melaredou, no dia 7º, Gênesis 2:2, toda a obra, no caso Melahá, né? A obra da criação dele. Então você veja que houve um trabalho de Hashem, né? Em todos esses dias, e também o Eterno ele para num dia. Eterno precisava parar? Eterno precisa descansar? Não. Mas o exemplo não vem de cima? Politicamente também o exemplo deveria vir de cima, né? Desculpe, eu não queria falar isso. É uma palavra que ouvimos com frequência, mas essa conexão é surpreendente. Ahalé, finalização. Vai Hulu, e acabaram. Isto é, Hashem terminou. Sabe o que o Eterno está querendo dizer aqui para nós? Ele está querendo dizer assim, que o Shabat é como se fosse um divisor de águas, vamos dizer assim. O Shabat é um divisor de águas, em que, em 6 dias,
O Eterno, ele faz a obra dele, ele dá tudo dele, ele faz, é esplêndido, não tem palavras para exprimir a criação, o poder e a inteligência da criação de Hashem. Ele faz tudo pleno, perfeito, completo e para sempre, né? Mas uma hora ele para, mas a obra não para. Só que ele não... a obra continua de uma outra forma, porque ele já parou. Ele já fez a parte dele. Mas ele quer que a obra continue de uma outra forma. Que forma é essa? Esse que é o grande segredo do Shabat, queridos. Esse divisor de águas, tá? Então, a Halé, finalização, vai Hulu e acabaram, isto é, Hashem terminou a parte dele. Isso aqui é muito interessante. Se você lembra da Ahalá em Cora, Hashem diz, vou consumi-los num instante, mas aí consumir significa destruir, é o fim. Em Cora, né? Em Cora, na porção de Coré da Tanhabirã. Quando Hashem diz a Moisés e Arão para se separarem, e então Hashem destruirá o povo, é decididamente negativo. Separe e depois destrua. É o contrário da criação de Hashem, porque o Hashem, ele cria, separa, daí o dia 2, cria e separa, dia 3, cria e separa, quer dizer, há uma continuidade positiva de criação. Em Cora não, é destrutivo. Isso que ele quer mostrar para a gente. Ele quer mostrar para a gente, o Eterno, que se você concorda em se reunir com um grupo, mas da tua maneira, pode ser até fatal. Espiritualmente e até fisicamente. Então, o que a gente lembra disso? O que o mundo está se reunindo aí fora? De que forma que o mundo está se reunindo aí fora? Inclusive dentro de igrejas. Mas fora dos propósitos de Hashem, se reunindo em dias errados, em dias que o Eterno não se agrada. E Ele não vai abençoar nesse dia, se você se reunir no dia errado e da forma errada com pessoas erradas. Pode vir problemas, pode vir juízo. Isso que ele está dizendo. E ali em Coré houve um juízo. E muitos... Foi aberta uma cratera no chão e todos que estavam com Coré foram consumidos, devorados pela terra. E sumiram. Suas tendas, suas famílias. Essa que é a mensagem. Hashem diz, vou consumi-los num instante. Mas aí consumir significa destruir, é o fim. Foi o que aconteceu com o povo de Cora. Quando Hashem diz Moisés a Arão, se separem, então Hashem destruirá o povo, é decididamente negativo. Decididamente negativo. Mas na criação é o oposto. É bênção. As Havdalot e as separações estavam todas a serviço da criação, da construção, não da destruição. Então, vai Hulu, e acabaram, né? Vai Erral, quando o Hashem termina, é a conclusão. Então, ali no comecinho do sétimo, no final do sexto, o Eterno, por isso que a gente lê, e vai Hulu. E acabaram, é conclusão da parte do Eterno. Mas como é que a obra continua? Afinal, o capítulo anterior nos diz explicitamente, Hashem viu tudo que havia criado, que havia feito, e disse que foi muito bom, principalmente depois que ele cria o homem e a mulher. Ele diz, foi muito bom. Baruch Hashem. Em Cora, Hashem separa a serviço da destruição da comunidade, a congregação.
Ao contrário de Gênesis, quando o Hashem separa a serviço da criação. Então, isso que nós temos que entender. A mensagem do nosso entendimento de Cora é você se reunir fora dos propósitos de Hashem. As consequências que vêm. Então temos essa conexão entre, eu coloquei ali como se Vayakhel, né? O plural de Vayakhels, Vayakhels. Não repare essas coisas, só uma forma de expressão. Então temos essa conexão entre Vayakhels, uma nessa Parashá sobre o Shabat, e uma em Cora que também nos conecta ao Shabat, para a gente entender o Shabat quando nós nos reunimos no dia errado, da forma errada, com o coração errado. Então, qual que é o princípio? Uma mensagem muito forte aqui nessa porção de hoje. O princípio é você se reunir no dia certo, com o coração certo. Daí vem o quê? É bênção. Daí vem bênção. E agora a pergunta... Então... Se algum de nós aqui pensou, puxa, eu vou ficar em casa, não vou no Shabat, estou muito cansado da semana, eu vou ficar em casa. Está errado. Eu respeito, né? A gente não pode forçar ninguém. Mas está perdendo a bênção. Se você não congrega e não se reúne no Shabat, nesse dia, você está deixando de ganhar uma bênção que você ia ganhar se você tivesse reunido. Essa que é a mensagem. Em Cora, Hashem separa os serviços da destruição, né? Aliás, e agora a pergunta: o que? Havdalah, separação, Ahalé, finalização. O que tem a ver com Vayakhel, reunião? Presta atenção agora, nós estamos bem no final. Esse é o penúltimo slide. Eu acho que vocês estão acompanhando bem. Estão todos bem ligadinhos, conectados. Baruch Hashem. Olha a pergunta. O que é Havdalah, separação? Ahalé, finalização, tem a ver com Vayakhel, que é reunião. Olhem. Havdalah, separação, é o stop do Shabat. E o start, mas hoje você podia estar colocando essas palavras em hebraico, porque você colocou em inglês. Para variar um pouquinho. Para variar um pouquinho. É o stop do Shabat e o start para o Yom Rishon, Baruch Hashem. O reino não é um reino de ordem? Quando que começa e quando se para? Antigamente, lá não sei quanto tempo atrás, que não tinha nem calendário certo ainda em Israel, você olhava para o céu, se você conseguisse enxergar naquele lusco-fusco, entardecendo assim, você conseguiu enxergar e contar 3 estrelas? Sim. 1, 2, 3. Então, começou o Shabat. Se você conseguisse identificar 3 estrelas, até tem piadinhas, historinha de você apontando o dedo, que ia nascer uma verruga na ponta do dedo se você apontasse para a estrela, coisas assim, né, que os avós falavam, né? Dizendo assim. Então, exatamente essa linha divisória aí. É o stop de um e start de outro. E a ralé finalização, presta atenção aqui. Citamos no Erev Shabbat, acabaram, vai Hulu, de criar-se os céus e a terra. Então, o Eterno, ele conclui a parte dele no processo da obra, a parte dele. No comecinho lá, que você lê, que é o Erev, né? Acabando o 6º dia, adentrando o 7º dia. Essa linha ali. Ali o Eterno para. Porque é para parar. Então não tem obra. O Eterno parou ali. Na linha. Assim como tem a linha do Havdalah, que é o start, né? Tem o stop. Então ali é o stop
do sexto e o start do sétimo. No caso, quando o Hashem ele termina a parte dele no processo da obra. Mas como assim a parte dele? Vamos lá. Em Cora, vimos o que acontece quando as pessoas se reúnem por motivos errados. Deu bomba, foi fatal, morreu um monte de gente. Se reuniram por motivos errados, na hora errada, com o coração errado. Por isso que lembrar e observar, quando diz lembra e observa o dia de Shabat, para você começar a preparar teu coração, para você estar com o coração certo para entrar no Shabat. Lembra e observa, lembra e guarda, lembra, já fique lá, quarta-feira, tal, eu vou fazer o máximo para estar bem, cuidado com as minhas palavras, com as minhas reações, para não falar palavras torpes, para não fazer fofoca, eu já vou me preparando, porque um dia santo, você tem que estar santo nesse dia. Porém, quando nos reunimos no sétimo dia, Hashem nos renova com plenitude para fazer. Como para fazer, Roche? Laçote. Laçote é para fazer. Como para fazer? Para fazer o quê? Se no Shabat é para parar, como eu vou fazer? Quando você está de carro, você está dirigindo por aí. Eu estou dirigindo, deu óleo no combustível, tá. Nossa, eu tinha que ter abastecido. Será que aguenta o meu carro chegar no posto? Você está andando com o carro. Quando você chega no posto, você faz o quê? O carro fica andando dentro do posto? O que se faz? Para. O carro entra em Shabat. Ele para. Daí o frentista reabastece o carro. O carro está parado. Vocês já foram em algum posto na vida de vocês em que o frentista abastece o carro e o carro está andando lá dentro e o cara está atrás? Até o carro para ser abastecido. Nós temos que parar para receber o abastecimento de Hashem. Por que laçote para fazer? Para nós estarmos carregados, para daí, a partir do Havdalah, da linha divisória do Havdalah, que entra o Yom Rishon, daí nós fazermos a nossa parte. Baruch Hashem. Nós fazermos a nossa parte, porque qual que é a nossa parte? Nós não somos irmãos do Messias? Nós temos que fazer a obra. A obra não parou. O Eterno fez todas as coisas para a gente viver, para a gente se regozijar, para ter comida, para ter água, para ter bebida, para ter roupa. Mas nós temos que fazer a nossa parte no reino. Que é de quando? É de domingo, do sábado à noite, que é o começo do Yom Rishon, até sexta-feira à noite. É a nossa obra, em prol do reino. Para fazer, está lá na Torá escrito, eu não coloquei aqui, está escrito lá, para fazer, laçote, Gênesis 2, 3, podem conferir se quiserem. Para fazer o quê? Para fazer a parte que compete ao homem, para sermos produtivos e realizarmos a nossa parte da obra de Hashem, do primeiro ao sexto dia. Baruch Hashem. Entenderam o que é o Shabat? Não. Baruch Hashem por isso. Baruch Shem Kevot Malhuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é o eterno. Baruch Hashem.